tudo bem? Estou de volta aqui, dessa vez não estou ao vivo, né? Estou gravando aqui para poder passar mais tarde para vocês, né? O nosso podcast sobre a série Hannibal, o nosso festim. Dessa vez aqui eu vou comentar sobre o episódio que a gente estava aguardando com ansiedade, hein? A volta dessa personagem que é a Lana Bloom. O nome do episódio é Aperitivo, né? Vamos recordar que tinha um episódio, acho que da primeira temporada, chamado Aperitif, né? Só que aí em francês, aqui é aperitivo mesmo. Nessa temporada 3, onde Hannibal, por enquanto, se encontra lá na Itália, né? Na Florença, fazendo seus malabarismos, né? E fazendo as suas maracutaias cerebrais. Pois é, não me apresentei, é bom apresentar sempre. Meu nome é Angélica Hellish e eu, junto com o Marcos Noriega, a gente tem um podcast sobre cinema alternativo, séries clássicas, onde a gente tenta fazer uma análise, né, do conteúdo interessante para a internet, para que a gente possa divulgá-lo, ou então fazer, como estamos fazendo dessa vez aqui, um review, né, assistindo tudo novamente. Na época não deu para fazer podcast e agora, vejam bem, estou já na 3ª temporada. Então, recordar para vocês aqui que esse podcast ele sai no feed do site, tá? Feed é o alimentador, né? Você assina o podcast, sai lá junto com os nossos podcasts. Lembrando que a gente tem muitos, são mais de 14 anos de podcast, então tem muitos assuntos variados, vale a pena assinar, viu? No seu aplicativo, no Spotify, Masmorra Assine. Ou você pode assinar diretamente no Spotify procurando Festim Análise sobre a série Hannibal, tá? O link vai ficar aqui abaixo. Você assina somente esse podcast, o que é uma pena porque você vai perder todo o conteúdo que a gente tem, né? Lembrando que inclusive esse mês aqui é o chamado mês do horror, né? A gente faz essa brincadeira no mês de outubro, onde a gente acaba trazendo muito conteúdo de terror, de gênero. A gente fala de... Última vez a gente comentou, inclusive, sobre os programas de rádio, na Rádio Tupi, né? Onde tinha histórias de suspense, de terror. Então, olha, são programas muito legais. E o mês do horror aqui é um mês que a gente dedica mais tempo para poder trazer mais conteúdo de terror. E fecha o mês falando do cinema de uma região, sabe? Para falar sobre a questão política, cultural. Esse ano é a Colômbia, então olha só, a gente está assistindo muita coisa legal. Mas devido a todo esse trabalho, vocês estão vendo, a gente acaba, no meu caso, né, eu, Angélica, com pouco tempo, né? Porque eu estou todo dia editando vídeo para postar no YouTube, no nosso canal. Então eu estou com muita edição, eu estou com muita pesquisa. Então é difícil para mim ficar aparecendo assim à noite, assim ao vivo, né? Então eu vou pedir paciência para vocês que gostam, né? Eu sei que tem gente muito boa, muito gentil que nos acompanha na Twitch, no YouTube, está acompanhando nesse momento, e eu peço desculpas, né? Mas é difícil para mim estar disponível à noite, né? Eu tô com outras coisas a fazer fora os trampos, né, de casa, né? Afinal eu sou mulher, tem dupla, tripla jornada de trabalho, né? Mas vamos falar aqui do aperitivo, que esse episódio aqui, como eu comentei, finalmente, gente, a gente vai ver o que aconteceu com a Lana Bloom, né? Nós já tivemos aí resultado do Hannibal, né? Onde estava o Hannibal, a gente soube que está na Itália. O Will acabou indo para a Itália, acabou indo conhecer, vamos colocar assim, o berço, né? De onde o Hannibal saiu, né? Aquele castelo, aquela personagem, né? A Kiel. Aí depois também acabamos vendo que o Jack está bem, né? E foi lá para a Itália, inclusive. Só que eu acho que esse episódio, nesse ponto aqui, eu acho que eu sou obrigado a elogiá-lo. Ele mostra como é que foi a caminhada, a trajetória até aquele ponto da onde a série começou, né? Porque você fica se perguntando como é que foi isso tudo, como é que foi a questão da cura, cadê os personagens que não apareciam, né? Então dessa vez tem muita gente aparecendo aqui que já tinha dado uma sumidinha, né? Tipo o Frederick Chilton, né? Que é o Raul Esparza, né? Ele ficou muito deformado. Quem recorda, ele tomou um tiro no rosto, que ele foi, inclusive daquela... Era uma acólita, vamos colocar assim, do Jack Crawford, né? Que o Hannibal enfiou na cabeça dela que aquele que era o cara que sequestrou ela e tal, fez lavagem cerebral e ela acaba atirando, né? E aí mostra, vai começar, inclusive, ele visitando o Mason Verger, né?
O Mason Verger ele está muito, muito deformado também. Quem lembra do filme, né? Ele tá com o rosto, ele usa uma máscara assim cobrindo, né, o rosto, uma parte toda de baixo, só mostra os olhos. E o Dr. Chilton também usa uma máscara, vamos colocar assim, só que a máscara dele é um pouco mais interna, para dizer o mínimo, né? A gente descobre que o Chilton, ele é o psiquiatra, o psicólogo do Mason Verger, né? Então ele está ali tentando conversar e sondar o Mason Verger, falando assim, olha só, você, como é que você se sente? Você sente raiva do Hannibal? O que você pretende a fazer com Hannibal e tal? Só que o Mason fala para ele assim, olha, eu quero falar com você no mesmo patamar, vamos colocar assim. Se você tira a sua máscara, que eu tiro a minha. É tipo assim, fica quase uma piada, né, boba de quinta série sexual, que ele fala assim, mostra o teu que eu mostro o meu, né? Então aí ele pergunta quanto tempo que o Chilton leva para se montar, né? Porque ele é maquiado, inclusive. Aí o Chilton começa a tirar, ele tira a lente do olho, ele tira, você vê que o olho dele tá muito, né? Ele perdeu, o olho tá cego, né? Ele tira um enchimento, assim, uma dentadura e a cara cai, né? Então você vê que realmente ele tá com o rosto bem desfigurado. E claro, o Mason Verger também vai tirando, né? Então você vê que os dois se encaram sem as suas máscaras, né? O que é uma coisa muito interessante, para dizer o mínimo, né? E daí então, por enquanto, o Mason ele vai falando sobre a questão de estar procurando Hannibal. Ele fala que tem uma recompensa de 1 milhão que está em todo o mundo, né? O mundo inteiro está procurando o Hannibal Lecter e tal. E o Chilton, né? Ele está ali sondando e por algum motivo o Mason não confia nele e meio que despede ele, né? Fala, olha, eu acho que não está dando certo, né? E tal. Então você vai ser ali a pessoa que vai ser responsável por outras coisas, né? Você tem a questão ética, eu não posso dizer para você o que eu posso fazer, o que eu quero fazer, né? Então ele meio que desconfia do Chilton, você percebe isso, né? E o Chilton vai passar o episódio, ele também sondando as pessoas, né? Você vê que ele é um personagem nada ético, né? Então ele vai sondar as pessoas porque ele quer se vingar, ele quer saber se ele consegue ter ganho financeiro, obviamente, tanto que um momento o Jack fala para ele que ele como é que se diz, né? Ele pega os direitos autorais do nome Hannibal the Cannibal, ele meio que salvou para ele, para poder usar em algum livro, etc. Ou seja, ninguém pode usar. Então ele, ao mesmo tempo que ele quer vingança, ele também quer dinheiro, óbvio, né? Então ele vai visitar o Will Graham no hospital, né? E ele logo depois realmente do que aconteceu, né? Aquele negócio que ele estava muito ferido, saiu do coma. E ele acaba confundindo. Isso é interessante porque a gente vai ter então a resposta do que aconteceu anteriormente. O Will ele vai confundir o Chilton com Abigail, né? Vocês recordam na primeira temporada, a Abigail ela aparece para ele, conversa, etc. Só que não era a Abigail, era o Chilton, né? Ele estava meio confuso ali, saindo ali do coma. E ele fica falando para as pessoas que ele quer perseguir o Lecter, né? Só que o Will ele não tem interesse, né? De fazer essa espécie de coisa, até que nesse episódio se revela algumas coisas relacionadas a isso, sabe? Ele é um personagem, o Will Graham, para dizer o mínimo, muito ambíguo, né? Que ele tem um fascínio muito forte realmente pelo Hannibal Lecter. Eu acho que essa temporada está mostrando muito isso, né? E aí quando ele se recupera, o Will Graham se recupera, volta para casa e ele acaba sendo visitado por outra pessoa, né? Ele está inclusive ali preparando um barco, né? Quem recorda do filme, né? Vai lembrar que isso aqui é em outro ambiente, muito mais quente, acho que Flórida, né? Ele... Não é verdade? Até as versões antigas, né? O Will realmente ele sabe navegar, né? E ele está preparando um barco, ele está preparando o motor todinho, as peças e tal, e ele é visitado pelo Jack Crawford, que quer questionar ele sobre essa noite na casa do Lecter, né? Aí o Will assume, né? Ele acaba assumindo que avisou sim o Lecter, porque ele falava que considerava, né? Mas para mim ele considera, né, o Lecter como um amigo, né, e que ele planejava fugir com ele. Veja bem, ele realmente planejava fugir com ele, né? Então aquele negócio dele realmente ter no final da segunda temporada
dele realmente pensar seriamente em fazer as coisas que o Hannibal queria que ele fizesse, era uma coisa real. Não era uma coisa impossível, não. Né? A gente achava, inclusive eu achava que muito era fingimento, mas uma parte disso obviamente não era. Ele realmente tinha um apreço muito grande pelo Hannibal Lecter, o que vai levar ele à destruição e à ruína, né? Nas visitas do Chilton, né, ele continua visitando e ele visita a Alana Bloom, que aí a gente vai ver, inclusive a gente vai ter uma cena interessantíssima, tipo do esqueleto, né, assim, como é que é o impacto, né, porque ela caiu tipo do segundo ou terceiro andar, um negócio assim, de costas no chão. E você vai ver como é que um esqueleto se comporta, né? O que acontece com o esqueleto quando bate assim dessa maneira como ela caiu de costas. E aí mostra que ela está totalmente cheia daqueles pinos, né? Ela está totalmente mobilizada, com a bacia totalmente quebrada, né? E ele vai lá para tentar convencê-la, falar sobre os ferimentos dela. Aí ela fala assim, você veio me procurar, mas quem você queria realmente convencer, você não conseguiu, né? Porque ela sabe que sim, ele foi falar com o Will Graham, né? Então ele não consegue convencer as pessoas, porque as pessoas não querem ter ligações com ele, né? Ele, vamos lembrar todas as temporadas, é um personagem absolutamente antiético, né, e tal, e mesmo agora que se desvelou, né, que realmente ele também foi vítima, né, uma hora ele até fala pro Will, né, quando vai visitá-lo, fala, nós dois somos vítimas do Hannibal, nós dois estamos feridos e tal, mas ele quer se colocar no mesmo patamar, sendo que, tipo assim, para que o Will sentisse simpatia por ele, sendo que ele, vamos lembrar daquela temporada do tribunal, né, e tal, ele falava que o Will era perigoso, psicopata e tal, então, ou seja, ele é um personagem muito inconstante, perigoso, e as pessoas acabam não querendo ter nada com ele, estão certíssimas, né? Aqui então, claro, a Lana Bloom não vai também querer fazer conchavos com Chilton, ela vai sair do hospital, né, e você vê que o tempo já passou, vai ter aquele insert de tempo, né, e tal. Ela estava paralisada numa cama de hospital, agora ela já está sob uma cadeira de rodas, né, devagarinho, ela sai do hospital, vai até a casa que o Lecter morava, e quando ela chega na casa, ela escuta a voz de alguém, né, falando com ela assim, pra lá, última vez que eu te vi, você tinha muito medo de mim, né, e aí ela avança e vê que quem está sentado lá é o Will, né, e pergunta o que ela está fazendo lá, né? Então eles têm essa conversa que é uma conversa muito dolorosa, porque ele tem muitas mágoas relacionadas a ela. Vamos lembrar que ela, né, para quem não lembra, ou pega aqui o programa meio que sem escutar os outros, né? Ela teve uma relação com o Hannibal Lecter, ela se voltou contra o Will, né? Acreditando no Hannibal Lecter, que é uma pessoa muito inteligente e não deixa rastros, né? Mas o Will, ele tem mágoa, né? Ele tinha amor por ela, né? Na primeira temporada ele até assume essa paixão que ele tem por ela. Então, ele sofre muito porque ele perdeu a Abigail, né? Novamente. Ele apenas a encontrou para poder perdê-la novamente, né? Então, ali eles têm uma conversa muito dura, que é essa conversa de mágoa, né? Do como é que foi a relação deles com o Lecter, etc, né? Mas o que é interessante aqui vai ter muitos desdobramentos, eu gosto bastante disso. O episódio tem várias questões, tem aquele enfermeiro lá do Mason Verger, né, que é um cara que faz massagem nele, meio fisioterapeuta, enfermeiro, e fala sobre cicatrização e tal, e alguém que cuida dele, e que vai se revelar mais pra frente para quem vai acompanhar, é outro psicopata que é capaz de qualquer coisa, né, por dinheiro. Mas aqui a gente vai ter também o início do que vai ser futuramente uma relação da Alana Bloom com a irmã do Mason Verger, né? Vamos lembrar que a Catherine Isabelle, né, que faz a Margot, ela fica fascinada, né, pela Alana, né? Quando a Alana chega também, a Alana, essa atriz, ela é uma coisa maravilhosa, ela é lindíssima, né? Ela tem aqueles cabelos pretos, escuros, encaracolados, né? Aquele olhar franco, né? E ainda mais que ela usa vermelho, ela parece uma Branca de Neve, né? Que tem um cabelo muito preto, a pele branca, a boca vermelha e tá vestida de vermelho, assim, tá bem bonita ela. E assim, elegante, né? Com aquela bengala, né? E tal. Você vê que ela já passou-se mais tempo ainda, ela já tá mais recuperada. Porque ela chega andando na casa do Mason, né? E você vê ali que a
Margot, ela fica fascinada por ela, fala, caramba, né, quem será essa mulher e tal, e ela fala, você é a nova psiquiatra do meu irmão, né, aí ela fala que sim, aí ela dá uma dica ali que o irmão dela não é lá muito fácil, né, não é uma pessoa muito fácil, e com toda razão, né, é uma pessoa muito complicada e perigosa, né, vamos lembrar que o Mason Vega é um debochado, e aqui nesse episódio ele tem várias falas também, altamente religiosas, né? Ele é um cara muito religioso, fala que está no amor de Jesus, babá. Ele tem todo aquele discurso assim, que é um discurso da vingança e da violência, e de Jesus também, coisa que pra gente não é nada raro, né? Uma coisa que a gente vê muito junto, né? Inclusive na época que a gente vive agora, ou futuramente, se você escutar em uma época que você estiver vivendo, né? Então aqui você vai ter o encontro dela, primeiramente, ela vai encontrar a Margot, elas vão se olhar, vão conversar e tal, e a Margot vai falar aonde que o irmão dela tá, e você vê que ele vai com a cara dela, né, porque a Lana também dá a entender que ela também quer se vingar do Hannibal, né, então primeiro ele pergunta sobre relacionamento, ela fala, eu entretinha o Hannibal, né, o problema é que você não, né. Então, ela dá a entender que ele só não acabou comigo porque eu agradava ele de alguma maneira, porque não é nem agradar, é entreter, ela usa essa palavra entreter, como se ela fosse uma diversão, né? Como o Mason Verger não era uma diversão, ele fez o que fez com ele, né? Então, eles têm esse entendimento entre si que, né? E ela dá a dica, ela fala assim, olha, para você pegar o Hannibal, você tem que pegar as coisas que ele gosta. O que ele gosta? Ele gosta das trufas, dos vinhos, né? Então ela dá uma dica de ouro para ele, porque ela fala, ele provavelmente com o gênio que ele tem deve estar na Europa, né? E por aí vai, né? Ou seja, ela tem obviamente, né? Aquela coisa racional de falar, ele é um cara muito elegante. Ele não iria viver, por exemplo, por mais lindo que seja o lugar, vamos pensar aqui no Sudeste Asiático, né? Onde é um local maravilhoso, lindo, pungente de verde, natureza, mas é um local assim que também tem muita pobreza, né? Ele quer luxo, elegância, né? Ele é muito, né, dado a essa espécie de gosto, né? Então aqui ela dá umas dicas fortes para ele, né, e tal. E claro, o episódio também vai ser permeado por uma coisa muito triste, né? Porque a gente vem acompanhando desde acho que da primeira ou da segunda temporada, a doença da Bella, né, que é a esposa do Jack Crawford, né, inclusive quando o Chilton fala lá com o Jack Crawford, ele fala que se aposentou do FBI, que essa divisão aí do comportamental não tem lá muito dinheiro, que o negócio agora é terrorismo, né, e tal, que a preocupação do Estado, do governo é terrorismo, o dinheiro tá lá, então ele dá a entender que ele não tá mais nessa função, né, tá meio que se aposentando e fala que quer inclusive ficar o tempo dele com a esposa dele, né? Ele até fala, eu quero estar em casa quando ela acordar, que ela acorda no final da tarde. E aí tem até umas cenas que são as cenas logo depois quando ele foi atacado pelo Hannibal, né? Porque ele ficou sangrando muito, né? E se ele tivesse tirado o caco, né? Porque o Hannibal enfiou um vidro no pescoço dele, ele teria morrido na hora, mas ele não tirou. Né? Então ele ainda conversa com a esposa dele, ela segura as mãos dele, mesmo ela estando muito doente, né, que ela está muito debilitada, ela conversa com ele e tal, e você vê que ela pede para ele, ela fala, você tem uma chance que eu não tenho, né, de você atacar e rasgar quem te feriu, né, que ela está falando no caso dela do câncer, né, que ela tem, né. E ele pode atacar e dar o retorno, né? Você se vingar do Hannibal, que é um cara que realmente destruiu a vida dele, né? Então aqui, isso tudo antes do Jack Crawford ir lá para a Itália, né? Ela meio que dá a entender o que ele tem que fazer. E aí você vê que ele cuida dela, que ele está com ela, né? E ela sofrendo muito, né? Você vê que ela tem uma doença respiratória, né? Ela sofrendo muito e tal, e numa dessas ocasiões onde ele vai colocar nela a medicação, né, injetável e tal, visivelmente deve ser essa medicação contra a dor, ele dá uma dose maior, né? Então ele abraça ela, fica do lado dela e fica até o final, até ela partir. Então a cena é muito bonita, né? A série é muito elegante, é muito humana, né, nesse sentido, né? Porque que eu lembre no Silêncio dos Inocentes, é quase, por mais doloroso que sim, que dê a impressão que esse personagem do filme, né,
do Silêncio dos Inocentes ele sofra porque a esposa está doente, ela não tem quase representatividade nenhuma, né? Ela tem muito mais no livro, mas aqui na série eu acho que eles dão uma importância nela, né? Tanto que quando ele tem visão dela chegando no altar vestida de branco, toda linda, maravilhosa, no dia do casamento. Aí depois ele lembra dela, como se ela mesma estivesse segurando um vestido branco que ela está, um outro vestido, né? De cetim, muito bonito, que é o vestido no qual ela vai ser enterrada. Então a Gina Torres, ela tem esse último episódio aqui saindo lindamente, né? Da série, e assim, é uma partida muito dolorosa, mas você vê que a partir dali também ele vai atrás, né? Ele fala isso no episódio anterior, porque a gente vai ter aqui um episódio que o tempo, né, se altera, né? Isso aqui são eventos anteriores a coisas que aconteceram em episódios passados aqui dessa temporada. Então, ele vai estar ali no funeral, na igreja, que parece que inclusive é a mesma igreja que ele se casou com a esposa dele, né? E está lá velando o corpo da esposa, maravilhosa, linda, ali deitada com aquele vestido, né? Interessante o caixão com poucas flores, né? Aqui no nosso país, a gente sempre vai em funerais, não sempre, mas quando a gente vai, a gente vê sempre os caixões cobertos de flores, e muitas flores. Às vezes o cheiro é forte, né? Das flores, inclusive, né? Cravos, né? E você vê que lá, não, ela tá num caixão mesmo ali, com aquela almofada na cabeça e tal, e não está coberta de flores, né? As flores estão em volta no ambiente. E um desses arranjos de flores chama a atenção dele, ele pega o cartão, e é o cartão do Hannibal, mandando as condolências, falando que, poxa, né, que lamento profundamente a partida da Bella, né, e tal. E ele olha, enquanto ele tá ali olhando e lendo, ele vê que o Will chega, né? Inclusive não tem ninguém no funeral dela. Você fica até se perguntando, né, se o Jack Crawford não tinha amigos, né, família, e ela também não, né? Parece uma coisa tão triste, né? Eu sempre achei isso muito triste, apesar que não significa nada, né? O funeral sempre é para as pessoas, né? Não, é para a pessoa que já partiu, a pessoa partiu, né? Mas no caso ali eu sempre acho um pouco triste, né? Quando você chega no funeral de alguém, tem tão poucas pessoas, né? De qualquer maneira aqui, então, o Will diz algumas palavras, né, e tal. E ele também, o Jack Crawford, ele fala coisas bonitas, né? Ele fala pra Alana, né, que vai ajudar a levar roupa, inclusive. Ele fala como é que pode, né? Ele olha pela janela e fala assim, olha, como é que pode a paisagem estar a mesma, né? Tudo tá igual, tudo continuou, tudo dá prosseguimento se a Bella já partiu, né? E é tão triste, tão doloroso essa reflexão, né? Ela é tão dolorosa, a vida continua e ela precisa continuar, né? E as pessoas que a gente ama também querem que a nossa vida continue, ela precisa continuar. Então aqui você tem essas, né? O Jack demonstrando essas intenções de ir depois, mais pra frente, atrás do Will, porque ele vai atrás do Will na casa do Will, descobre que o Will não está. Quem abre a porta ali é a Lana, né, que pelo jeito foi cuidar dos cachorros, né? Acho interessante que ela sempre parece que é alguém que dá muita ajuda nessa questão dos cachorros, que eu acho bem fofo, né? Eles mantêm essa amizade mesmo tendo diferenças, né? E aí ela fala, o Will não está, o Will partiu, né? E aí você tem a cena do Will navegando, né, fazendo uma viagem ali de barco, que era aquele barco que ele estava aprontando, né, aí você sabe para onde que ele vai, né, que esse barco ele vai acabar parando na Itália, né, e tal, ele vai fazer uma viagem de barco. Então é curioso, né, termina assim, né, como se ele tivesse que é sempre isso, né, eu tenho essa sensação quando você vê a pessoa partindo de barco, né, a pessoa está dando outro rumo para sua vida, não sabe para onde é que vai parar e no que vai dar isso daí, mas é um rumo, né? É qualquer rumo, é como se você desse prosseguimento e segmento a algo, né? Então, o episódio ele termina assim, e eu acho bonito, né? Que você tenha assim, um episódio assim para explicar como as coisas aconteceram, né? Porque isso podia ter tudo acontecido no primeiro episódio, mas talvez não fosse tão interessante. Eu gostei deles terem alterado, sabe, o acontecimento das coisas. Não, nem o acontecimento, mas você mostrar o acontecimento dessas coisas, né? E, bom, aqui rapidinho então é isso. Eu gostei do episódio, foi um episódio legal. Tô muito ansiosa, né, para ver esse envolvimento da Alana com a
a Margot, acho legal, assim, interessante, porque a Margot sofre muito, né, gente, na mão do irmão Mason Verger, né, e é legal, né, ter uma pessoa interessante, porque a Lana Bloom, e não é certo a gente falar isso, né, parece que ela mudou a atitude dela, agora tá mais durona, aí parece que você tem que sofrer para ser durão, né, eu acho isso muito errado, mas parece que ela mudou a atitude dela, tanto que ela quer vingança independente de qualquer coisa, a ética profissional, né, que ela tinha, ela não pensa mais nisso de maneira nenhuma, ela só acha que o Hannibal precisa ser pego e se preciso, ela vai se aliar assim ao Mason Verger, né, mas eu tô bem curiosa dessa relação dela que vai ter com a Margot, né, porque visivelmente a Margot vai ter uma aliada muito forte, né, junto com ela, isso é bem legal. E curiosidades, né, aqui alguns extras, né, que o pessoal comenta que o Chilton leva flores, né, nas visitas às pessoas, né, ele tá sempre com um buquê das mãos dele. Foi uma improvisação, né, do ator, do Raul Esparza, de levar essas flores aí. Eu achei bonito, sabe, legal, interessante, sim. O Jack aqui, que ele fala sobre esse sacrifício da Bella, né, diz que não estava no roteiro, diz que o Mads Mikkelsen, interessante isso, né? Ele propôs esse ponto na história, né? Pois ele achou que seria interessante, né? O Hannibal confrontar o Jack com o conhecimento disso que aconteceu, né? Tipo, para magoar, né? Magoaria o Jack, né? Diz aqui também que o Brian Fuller, ele pretendia que essa lágrima que cai na carta pertencesse ao Hannibal, né? Como seria indicado ali pelo corte ali do Jack, de olho seco, segurando a carta, né, e tal. O negócio do funeral, né, aquelas flores, né, que ele mandou pro Jack, o Jack tava lendo, né. Diz aqui, então, também que a música que é ouvida durante o flashback aliás, gente, é importante. Eu passei batido por essa cena porque eu achei ela muito nojenta, né. Que tem uma cena, né, no episódio que é a operação do Mason, né. Como é que foi aquela restauração dele lá, da cara dele? E é uma parada violenta, entendeu? Muito gore. E você vê que depois ele até pega o espelho e fala, agora eu estou melhor, não sei o que e tal. Mas a parada é que parece muito Cronenberg, né? Os médicos todos de vermelho, né? Como apareceram anteriormente, né? Eu acho que é uma visível referência ao Cronenberg, né? Esses médicos de vermelho. E é uma cena horrorosa, viu? Diz que essa música é uma versão instrumental de uma música do próprio Brian Hetzel, né? Que é o compositor, né? Tem muitas coisas dele na série, né? Diz que escreveu para um show, num show chamado Snake Charmer, né? E diz que é interessante, né? Que é uma música interessante, só que a cena é tão horrorosa, apavorante, que pelo menos para mim ficou, nossa, que nojo, né? Esse episódio aqui vai apresentar, então, como eu falei, o Cordell, né? Sabe Cordell? O Cordell é o enfermeiro do Mason Verger, né? E lembra um pouco a questão do romance, né? E tal, porque é falado, né? Eu digo Cordell porque ele fala com aquela voz, né? Cordell, né? Meio fanha, né? Uma coisa aqui, né? Você vê que na outra temporada, quem interpretava o Mason Verger era o Michael Pitt. Aqui é o Joey Anderson, né? Porque aparecem só os olhos, né, e tal. Então, você não tem a necessidade de ter o ator. Mas o que é uma pena, porque eu acho que o Michael Pitt tá sensacional. Tanto como o Gary Oldman, né? Estava sensacional no filme Hannibal, né? Você tem ali uma atuação que depende dos olhos, da entonação de voz, né? Então, fica bem legal mesmo. Bem legal, mas, tipo assim, não está ruim. Mas você lamenta um pouquinho, né? Esse negócio de não ter um Michael Pitt. Aqui diz também que no livro o Mason ele traz um psicólogo chamado Dr. Donning para traçar o perfil do Hannibal, né? Justamente o perfil devido ao relacionamento com a Clarice, que estamos falando do livro, né? Mas quem não é visto, no caso, seria o Chilton, né? Então eles não têm a mesma relevância como é colocado no livro. São outros personagens que aparecem, né? E tal. Então você tem aqui no programa, o Mason recebendo aqui também um enxerto de nariz, né? Que no romance, no Hannibal, diz que ele permanece sem o nariz, né? E tal, né? No filme também. No filme deixou o Mason mantendo o nariz como aqui na série. Eu não sei por quê, né? Diz até, lembra um pouco do Tyrion, né? Que ele fica sem nariz no livro, mas na série ele mantém o nariz. Ou seja, nariz é uma coisa realmente muito tabu, né? Vamos lembrar do Voldemort lá, que
realmente sem nariz, as pessoas também achavam uma aberração e tal, mas é interessante, né, como dependendo do show, né, do programa, as pessoas colocam ou não o nariz, sendo que às vezes é sem nariz mesmo. Outra coisa importante também, o Jack, ele não pratica eutanásia na Bella, tá no livro. São as alterações que são feitas aqui, né? Como eu falei, a sugestão foi do próprio Mads Mikkelsen, achei interessante. E a série continua fazendo o que a série faz muito bem, né? Que é ficar remixando, né? A linha do tempo dos romances, dos livros. Por exemplo, a Phyllis, né? Phyllis, o nome dela, da esposa do Jack Crawford, né? Bella é o apelido. Ela é mencionada durante os acontecimentos do Dragão Vermelho, né? E ela parece estar viva e com boa saúde. Posteriormente, que ela fica doente e morre durante os eventos do Silêncio dos Inocentes. Outra coisa também interessante aqui, que a maior parte do diálogo do Mason e o Cordell, né, o ajudante lá, enfermeiro, vem dessa narração, né, a narração vem do romance Hannibal, né, que esse negócio do Cordell não poder trabalhar na indústria da saúde. No livro, mais especificamente, é dito que ele não pode trabalhar na área da saúde na Suíça por razões implícitas, né, que são relacionadas à questão do abuso infantil, né. No caso do Mason aqui, ele dá meio a entender que porque ele é muito duro, um tough treatment, mas o aspecto sinistro é meio ignorado aqui no programa, né? Não se coloca essa questão que ele também é um personagem perigoso e também um criminoso, na verdade. Diz também que alguns dos diálogos da Alana nessas cenas finais, elas vêm do processo do pensamento da Clarice, né? Ao tentar localizar o Hannibal no romance do Hannibal, né? Notadamente, ela dizendo assim que o Hannibal ele tem bons papéis, né? Papéis seriam aqueles papéis tipo ações, né? Dinheiro, todo o seu monólogo sobre a questão dos gostos, dos vinhos, né? E aí é colocado aqui na voz da Lana, né? E essa frase dela que ela coloca aqui, na Europa é onde o homem com gostos de Hannibal se estabeleceria bem, também é uma questão que vem do livro, né? Vamos falar um pouquinho também sobre as cenas cortadas. Durante a conversa da Alana e do Chilton, né, o roteiro acabou rolando os cortes, né? Principalmente referente à questão da medula, né, e tal, porque ela fala que muitas partículas da medula dela foram para o sangue e mudou o jeito dela pensar, né? Isso me recorda, gente, quem lembra daquele As Bruxas de Eastwick, né? Que a mulher do cara, ela quebra a perna e ele fala que ela tá ficando louca e tal, porque ela quebrou os ossos e os ossos foram pro sangue, né? E por isso que ela tá se comportando daquela maneira e tal. Então acho que tem uma coisa meio relacionada aqui, esse negócio dela falar que a medula dela acabou indo pro sangue dela e mudou o jeito dela pensar, né? Agora tem uma nova Lana, né? Diz que ela é sólida, sombria e resoluta, né? No roteiro, depois de deixar o corpo do Jack, o seu sangue vai fluindo e se acumulando, né? Em um aceno meio consciente àquela sequência do título, né? Como sabe do título que eu quero dizer? Sabe a abertura da série que tem aquele negócio que as faces vão se formando como se fossem as gotas de sangue, né? O sangue jorrando. E meio que faz uma referência a essa abertura da própria série, né? Que no caso vai enchendo ali um recipiente meio transparente e tal. E o Jack moribundo fica olhando para cima, né? Diz também que o DVD e o Blu-ray eles apresentam uma cena excluída do Price, né, e do Zeller brindando o Jack com uísque, né, no escritório dele. O Price e o Zeller são os caras lá que eram os caras que ajudavam, né, os CSIs e tal, né? É isso, gente. Então aqui a gente termina mais um podcast, mais um festim, né? Como eu falei, gostei do episódio, gente. Foi um episódio bom, tá? Foi um episódio bom, sim. Se eu tivesse que dar uma nota, de 0 a 10, eu daria um 7, 8, assim. Foi um episódio bem legal. Gostei da fotografia, gostei dos desdobramentos, senti nojo no momento da operação do Mason. Então, acho que ele está entregando bastante. Aí é meio que quase que um momento de virada na temporada, né? Porque aqui vão tomar outros rumos os personagens, né? Então, acho que as coisas aqui, quando o Mason Verger ele aparece, a gente sabe que virá toda aquela cena que, para quem já assistiu o filme conhece, né, do detetive que vai tentar ganhar o dinheiro, que vai acabar se dando muito mal, do Hannibal, no caso da série, acaba sendo preso. Então,
interessante, né? Então a gente fica aguardando aqui para o próximo episódio aqui vários acontecimentos e os desdobramentos dessa investigação, né? Então é isso, gente. Eu quero agradecer aqui para quem apareceu na live, ou quem está escutando a versão em podcast. Por favor, deem um feedback, tá, para mim, se vocês estão gostando, se vocês estão assistindo, compartilhem, tá? Porque é importantíssimo, né? A gente só consegue atingir mais pessoas pela generosidade e o compartilhamento, né? De quem escuta, né? E claro, se você puder, como eu falei, assine Masmorra Cine, assine aí o feed do Festim, né? No Spotify, que é, repetindo, é Festim Análise sobre a série Hannibal. Vou deixar aqui abaixo, aqui linkado, tá? O link. E também, se você puder, seja nosso padrinho ou nossa madrinha, porque a gente precisa de apoio, né? Para poder comprar equipamento. Agora estamos precisando comprar mais coisas. Infelizmente, meu fone rodou, né? Meu fone quebrou. Eu também já tinha tantos anos, né? Eu tenho as minhas coisas aqui duram muito, sabe? Tipo 10 anos e tal. Eu tinha um Logitech que, inclusive, quem deu pra mim foi uma pessoa muito querida, que lá morava no exterior, ele mandou pra mim, sabe? O fone e tal, que eu falei que eu gostava muito do Logitech, ele pegou, mandou. E, claro, uma hora as coisas se vão, né? Então, eu tô precisando de fone, Marcos precisando de microfone, por aí vai. Sempre precisamos ter equipamento, né? Então, se você puder ser nosso padrinho ou nossa madrinha, assine. É só ir lá no site, masmorracine.com.br, ou aqui dentro da publicação também tem os links de apoio, tá? Tudo, PayPal. E tem o Pix, gente. O nosso Pix é uma conta da Caixa Econômica Federal, onde a gente recebe as doações. A sua doação, ela vem certeira, vai para a conta que eu tenho lá na Caixa, que é uma conta que a gente nem mexe, é só para coisas do site, pagar equipamento. Então, se você puder, tá, é só você nos apoiar. O Pix é um e-mail, é apoiomasmorra@gmail.com. É bem fácil, tá? E você consegue acessando depois do podcast aqui, também vai ficar lá embaixo para você ver, tá bom? Então, com isso eu vou finalizando, agradecendo demais aqui por você estar conosco aqui, estar acompanhando o nosso festim, nossos podcasts sobre a série Hannibal. E daqui para o final da semana a gente deve fazer um programa sobre a maravilhosa, acachapante minissérie nova do queridíssimo Flanagan, né? Que é A Queda da Casa de Usher. Então, segue a gente, tá nas plataformas, no Spotify, no Facebook, tá? Masmorra Cine, no YouTube, Masmorra Cine. Segue a gente que a gente vai, com toda certeza, poder conversar com vocês, trocar ideias sobre essa minissérie que vem causando tanto, hein? Vocês estão debatendo, tá sendo tão gostoso, tá bom? Então, um abraço, até a próxima, gente. Layer on layer as you get in. You have me dancing to your tune, but I can't move as you consume me whole. In my head, out of my mind, I'm falling fast, I'm going blind. You make me do all you insist, and I'll obey, I can't resist. Oh, I love it. Eye on eye, skin in skin, peel away the layers within. You have me dancing to your tune, and I can't move as you consume me. Oh.